faça a segurança ou não o faça de todo. Tentamos abranger a segurança desde a parte operacional, desde a parte de manutenção. Fazemos sempre o briefing para podermos balizar toda a parte operacional da operação, se realmente podemos ou não aceitar o serviço. Ou seja, o dinheiro não vem em primeiro, o dinheiro é essencial, mas o dinheiro não vem em primeiro lugar. Se nós não temos condições para fazer o serviço, não o fazemos. Proteção coletiva, posso dar o exemplo de pintar um convés com tinta antiderrapante, é uma proteção coletiva. Fazer a proteção dos veios da máquina que estão em rotação é uma proteção coletiva. Toda a parte de instalação de quadros elétricos, toda a proteção dos quadros elétricos é uma proteção coletiva. Os tapetes junto dos quadros elétricos é coletiva, a sinalética, toda ela é proteção coletiva. A proteção individual é toda a parte dos equipamentos. A bordo nós temos que ter toda a roupa da empresa, temos que ter também sapatos de segurança. No acesso ao rebocador e no acesso ao cais, para além dos sapatos de segurança, temos que ter luvas, capacete e colete insuflável. Por exemplo, durante as manobras, temos que ter o maquinista, como vai para um local de ruído na casa da máquina, vai lançar a máquina principal, tem que ter protetores auriculares, bota-biqueira de aço. A bota-biqueira de aço é em qualquer local, exceto nos alojamentos. A pessoa tem que ter a bota-biqueira de aço. O marinheiro, quando vai estabelecer o cabo ou quando está a mexer, a movimentar cabos, tem que ter luvas, capacete, colete insuflável, bota-biqueira de aço e a roupa de serviço. Todos os trabalhadores, quando são admitidos para a empresa, já têm a formação para a atividade que vão desempenhar, e depois o que fazemos é, todo o trabalhador tem o tempo de formação e familiarização da embarcação, desde aprender a trabalhar com a embarcação, a conhecer a embarcação, todos os equipamentos de combate a incêndio, os equipamentos críticos, combate a incêndio, de emergência, de abandono. O trabalhador passa por um processo de familiarização da embarcação e depois, anualmente, consoante a formação que o trabalhador vai necessitando, assim se vai dando formação. Sim, todos eles estão bem focados e eles próprios desafiam a empresa, neste caso o escritório, a mais. O que é ótimo, ter não só o escritório a exigir e a pedir e a sensibilizar o trabalhador, mas depois ter o outro lado, o trabalhador, a exigir e a incentivar e a alertar a empresa para situações menos seguras, para levantarmos a fasquia, para diminuir o risco e para no fim irmos todos para casa no fim do dia de trabalho. Já tivemos escorregadelas, cada vez mais estão a ser mínimas. Faz-se a investigação do acidente e por que razão é que o acidente aconteceu. Quando o acidente existe, nós já vamos ser reativos, mas a ideia é aprender com o acidente, seja ele a nível de embarcação como trabalhador, e fazer com que isso nunca mais aconteça. A ideia realmente é ser proativo, identificar antes de acontecer, anular o risco ou tentar diminuir ao máximo o risco, porque há situações que é impossível anular o risco, e evitar que o acidente aconteça. Ou seja, observações, observar, mudar, reportar, mudar e anular o risco. Isso é que é o objetivo fundamental da empresa e é a sensibilização que a empresa tem para com o trabalhador, para identificar ao máximo as situações perigosas e passá-las depois a menos perigosas. E às vezes são situações muito fáceis de resolver, que com o acumular de situações dá o acidente. A ideia é diminuir, é cortar os triângulos todos. Toca o alarme de incêndio, por norma dá-se o alarme aos outros colegas todos que podem estar distraídos, não é? Depois, dependendo do tipo de incêndio, tenta-se atacar num momento. Mas isso tudo depende do tipo de incêndio que é, porque isto são 3 pessoas e para fazer uma equipa para combater um incêndio é curto. Mas por norma tenta-se combater o incêndio num momento. Bomba de incêndio, mangueiras de incêndio, canhão de incêndio e depois temos as ventilações e por fim, ventilações manuais e automáticas que temos que fechar e por fim temos o sistema fixo de extinção de incêndio, que para além dos extintores portáteis temos sistema fixo de extinção de incêndio para a casa da máquina. A casa da máquina, por exemplo, tem CO2 que atua por ele próprio. Se for um incêndio mais curto, muito mais pequeno nos camarotes, a gente tenta combater com os extintores que tem à mão. Se necessário, veste-se os fatos de incêndio para se fazer o combate mais perto e o sistema de ar autónomo, se necessário. Isto no caso de um incêndio que seja controlável.
Os disparos de emergência do Sistema de Fixação de Incêndios estão por trás da ponte, num local acessível a todos, em que todos têm conhecimento disso e todos nós fazemos exercícios em que podem ser de 2 em 2 meses, podem ser mensais, consoante o exercício, para o trabalhador conhecer todos os equipamentos, estar familiarizado com o replicador e com todos os equipamentos, numa situação de emergência, saber atuar, porque nós numa situação de emergência não sabemos minimamente como é que vamos reagir, daí ser essencial a rotina dos exercícios para o subconsciente, depois numa situação de stress, conhecer aquilo que vai fazer. Tem um sistema de detecção de incêndios que alarma o painel, não consegue anular o incêndio, não consegue fechar as ventilações. O simples facto de alertar as operações, que neste caso é o contacto com a empresa, de fechar uma ventilação, já começa a cortar um dos triângulos do incêndio. Caso de incêndio, venho à casa da máquina, sempre com o marinheiro a ver realmente também os procedimentos, porque pode-me acontecer alguma coisa e ele tem que informar logo ou tem que me ajudar. Se for um incêndio que eu veja que eu tenho condições para apagar. Na casa da máquina, em vários pontos, estão distribuídos extintores, portanto, onde pego no extintor e tento eliminar o fogo, portanto, o foco de incêndio. Caso não seja possível, tenho que subir, fecho todos os compartimentos da casa da máquina que não possam dar entrada de oxigênio e tenho um sistema de incêndio que é acionado no ponto de encontro que fica à parte de trás da ponte, onde tenho umas garrafas de FM200, que é a central de incêndio, onde vou fazer acionar esse sistema. Portanto, isso só será acionado em último recurso, em caso que eu veja que não consigo de maneira nenhuma extinguir o incêndio. Dentro da cabine, quando chega à ponte, tenho que verificar todos os alarmes, luzes, máquinas, painel luminoso. Quando faço essencialmente para a nossa manobra, vou verificar no AIS onde está o navio, identifico o navio, vou ver onde ele está, a velocidade que ele vem. Iniciamos a manobra. No local de manobra, para fazer estabelecer o cabo entre o replicador e o navio, está o mínimo de pessoas possível e o mínimo de tempo possível, que é para diminuir ao máximo o risco. Vem só o marinheiro estabelecer o cabo, desde o momento que já não necessita estar no convés, vai para a ponte, o maquinista está na ponte, ou seja, não está na casa da máquina, e as 3 pessoas que estão a bordo do replicador estão na ponte. As portas têm que estar todas fechadas, as portas de tanques todas fechadas, para evitar, no caso da embarcação, ao adornar ou numa situação mais perigosa, comece a embarcar água, maximizar ao máximo o tempo de estanquicidade da embarcação. As pessoas permanecem todas na ponte, os 3, e as portas de tanques todas fechadas. O mestre e em conjunto com os restantes tripulantes, que todos eles são pessoas experientes, quando está a fazer uma manobra, é fundamental comunicação, cada vez mais se dá ênfase à comunicação, não só a comunicação entre os trabalhadores que estão a bordo, mas comunicação também com o navio, neste caso com o piloto da barra, é extremamente importante a comunicação. Relativamente à manobra, temos de estar constantemente atentos à manobra, porque qualquer manobra mal feita pode causar um acidente, especialmente às pessoas que estão no convés a executar a manobra. Tanto para o replicador, como para o navio, como para as pessoas que estão a bordo, porque a gente, ao fim e ao cabo, por exemplo, no executar de uma manobra daquelas de proa com proa, é muito mais difícil, temos de estar muito mais atentos, porque temos a deslocação do navio em direção à gente. A gente a fugir do navio, temos a ondulação, temos o mar, temos o vento e temos de chegar muito perto do navio, portanto, não convém ter erros ali naquela manobra, porque pode-se não se conseguir recuperar. Portanto, a gente passa a vida a avaliar o risco daquilo que a gente vai fazer. É claro, se for uma manobra de popa, tem o seu risco, mas o risco é menos acrescido, porque o navio vai a fugir da gente e a gente vai atrás do navio. Na manobra de proa é muito mais difícil, porque a gente vai a fugir do navio e o navio vem sempre direito à gente. No meu ver, a manobra de proa é muito mais difícil de executar, requer mais atenção e a gente tem de estar constantemente vigilantes, porque o menor erro não dá hipótese.
Relativamente aos tripulantes, as posições estão bem definidas, cada qual sabe aquilo que tem de executar, ou seja, no caso do marinheiro sabe que tem de ir para a proa, passar a mensageira, que é a ligação para o navio, o maquinista assiste-me no guincho, na maneira de arriar ou virar o cabo conforme a necessidade, o mestre mantém a posição da manobra e normalmente fica atento apenas à manobra e ao rádio e vigilante com as pessoas que estão no convés, mas as posições estão bem definidas, normalmente não há margem para erros, também somos 3 pessoas a bordo e está tudo bem definido. Em caso de falha de alguma máquina, tenho que logo comunicar ao motorista, ter uma calma mesmo fora de série. Se o motorista não estiver cá, ou o marinheiro, é só chegar e acender o alarme, é o alarme geral. Eu estando na manobra, que há um alarme que toca, automaticamente tenho que ir à casa da máquina e tenho uma zona onde posso identificar que tipo de alarme é que está acionado. Portanto, neste caso, ou o alarme das máquinas, ou mesmo que eu esteja na casa da máquina, se toca o alarme, eu consigo identificar se é o mestre que me está a chamar por emergência, que é o General Alarme, o alarme geral, ou informa-me que é o alarme das máquinas, ou poderá-me informar também que é incêndio, ou poderá informar que é parte dos geradores. Portanto, eu consigo logo visualmente, consigo identificar logo a zona que me está a alertar para ir logo em socorro. Para fazer o arranque das máquinas, começo por iniciar, por fechar as válvulas de ar que estão abertas, que foram no dia anterior, na manobra anterior, abertas para descarregar o ar dos encanamentos. Depois abro o ar das garrafas, porque o arranque dos geradores e das máquinas deste rebocador são a ar. Então, depois de ter as válvulas abertas, vou dar o arranque ao gerador para que possa desligar a corrente de terra, porque o rebocador, quando está parado, está alimentado com corrente de terra. Arranco o gerador e meto a corrente ao quadro e desligo a corrente de terra. Vou ligar os alarmes para que o gerador fique protegido. Esses alarmes indicam-me a baixa de pressão de óleo, em caso que haja uma fuga de óleo ou falta de óleo. Pode-me indicar a falta de pressão das bombas de água de refrigeração nas máquinas. Podem-me indicar a pressão dos turbos, portanto, se eu tiver uma anomalia num turbo, consigo identificar pelos manómetros. Portanto, todos esses manómetros me podem dar, manómetros e sistemas de alarmes podem dar informações para uma boa manutenção das máquinas. Portanto, antes de subir para cima para ajudar o marinheiro, tenho que me certificar se todas as portas de todos os compartimentos, ou seja, cá em baixo, na casa do leme, na oficina, se essas portas que são estanques estão fechadas, porque isso são normas internas e de muita segurança, portanto isso é essencial para a segurança do rebocador. Essas portas têm que estar fechadas, porque imaginamos que há um abalroamento na zona da oficina, portanto só vai entrar água nesse compartimento. Estando as portas fechadas, não vai deixar entrar água em mais compartimento nenhum, o que vai originar que nos dê tempo para socorrer o rebocador, para ir para uma zona segura e chamar ajuda. Todos os sistemas de alarmes têm repetição em cima na ponte. Eu lá posso identificar alagamento, portanto tenho alarme na casa da máquina, tenho alarmes de água nas cavernas, em caso de abalroamento ou um tubo que rebente, eu consigo identificar pelo alarme que ele toca e eu aí tenho que vir logo cá abaixo para identificar a gravidade da situação. Tenho sistemas de segurança de incêndio, tanto em caso que uma máquina incendeie ou que haja um foco de incêndio, tenho um sistema de alarmes que me indica que há um fogo, um incêndio na casa da máquina. Tenho um outro sistema de incêndio, que é através, esses são de fumo. Tenho outro que é através de temperatura, portanto, se a casa da máquina atingir temperaturas altas, esse alarme também aciona. Em relação aos apoios de segurança, se for à navegação, tenho a ajuda do radar, do ECDIS, tenho uma sonda para ver as profundidades. Na parte de detecção de incêndios, tenho detectores de incêndios lá em cima, tenho a EPIRB, tenho o SART. As boias são utilizadas para homem ao mar. O trabalhador, quando está em manobra, tem sempre o colete insuflável para, no caso de cair ao mar, permitir a flutuação da pessoa e permitir que a cabeça também, que a pessoa não se afogue, que a pessoa se mantenha
a flutuar e com a cabeça fora da água. E depois, quando a pessoa cai à água, alerta-se o mestre que ao meio ao mar, diz-se o local que a pessoa caiu à água e atira-se a boia para a pessoa, é os procedimentos, para a pessoa se agarrar à boia e depois tentarmos resgatar a pessoa. As jangadas insufláveis, que estão em ambas os bordos da embarcação. Essas jangadas são, como o nome indica, são jangadas insufláveis, em que são utilizadas para abandono da embarcação. A pessoa que está a comando da embarcação é que dá a ordem final de abandono. Nessa altura é que é lançada a jangada para a água. Essa jangada depois, por ela própria, faz a insuflação devido à garrafa de CO2 que tem no invólucro da jangada e faz a insuflação da jangada e depois faz os procedimentos todos para os quais estamos treinados para fazer o abandono da embarcação. Se for um abandono programado, que a gente chega, por exemplo, o navio está-se a afundar e a gente não vê que não consegue salvar o navio, se reunimos todos, aproveitamos o máximo de coisas que conseguirmos, de cobertores, comida, água, etc. É feito o abandono através da balsa, a gente joga a balsa para a água, entramos a bordo da balsa tentando não nos molhar por causa de depois não sofremos hipotermias e passar frio, não é? Depois abandona-se o navio, leva-se a IPIR com a gente, vai emitir um sinal de socorro que será facilmente detectado pelo Centro de Busca e Salvamento. No caso da embarcação afundar e não ter sido possível fazer o lançamento da jangada, ela própria está equipada com um disparador hidrostático com a pressão hidrostática da água. A embarcação está a afundar, ela está presa, a jangada está presa ao convés da embarcação e tem um disparador hidrostático que, com a pressão, corta o cabo principal e liberta a jangada. Tem alimentação a bordo, com aquela alimentação tipo de combate, equipamento para pesca, desde comprimidos para enjoo, desde proteções térmicas. Tem uma palamenta, a palamenta da jangada, que é comum a todas as jangadas e que vai fazer face a podermos passar algumas horas ou alguns dias no mar, até o simples remendar, como se faz nas bicicletas, remendar a jangada. Tem o vertedor para tirar a água que possa ter embarcado para a jangada, tem recipientes para podermos colher água da chuva ou água da maresia da madrugada para colhermos a água, tem um drogue para podermos manter a jangada virada ao mar e mais ou menos na posição onde abandonámos a embarcação. Nós somos responsáveis pela nossa segurança e somos responsáveis pela segurança dos nossos colegas. Isso é fundamental que a empresa, neste caso o escritório, neste caso a administração, esteja envolvida também no tema da segurança. O trabalhador é a pessoa que obtém resultados no imediato e a empresa vai obter resultados a longo prazo, desde o momento que não vai ter custos de seguros, diretos e não diretos, não tem custos de substituição do trabalhador, não tem custos de formação, não tem custos até de apoio psicológico, de recuperar o trabalhador numa situação de acidente e tudo isso são custos.